Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre fertilização in vitro. A fertilização in vitro, mais conhecida como bebê de proveta, é a técnica de reprodução assistida mais usada em todo o mundo, que consiste em retirar um ou vários óvulos de uma mulher, fazer a fecundação por um espermatozoide em um laboratório e, após 3 a 5 dias, realizar a transferência do embrião para o útero ou as tubas uterinas da mulher. Conheça os detalhes de cada etapa deste tratamento. Primeiro passo: a indução da ovulação. Os ovários são estimulados através do uso de medicamentos hormonais que promovem o crescimento e a maturação do maior número possível de óvulos. Isso porque, quanto maior o número de óvulos, mais embriões serão formados. Logo, as chances da gravidez aumentam. Este estímulo à ovulação dura de 9 a 12 dias e o crescimento dos óvulos é monitorado por exames de ultrassom transvaginal. Segundo passo é a coleta dos óvulos. Durante a ultrassom transvaginal é realizada uma punção dos ovários para a retirada dos óvulos. Para que a paciente não sinta dor, ela é sedada e os folículos são aspirados com uma pequena agulha direto a um tubo de ensaio, onde os melhores óvulos serão selecionados para serem posteriormente inseminados pelo sêmen do parceiro. Terceiro passo é a coleta dos espermatozoides, que é realizada no mesmo dia em que é feita a coleta dos óvulos. Quarto passo é a fertilização in vitro, que pode ser feita de duas formas. A forma clássica, onde os óvulos são colocados em uma incubadora no laboratório, junto dos espermatozoides em condições ambientais semelhantes às encontradas nas tubas uterinas, fazendo com que a fertilização ocorra de forma espontânea. E a outra forma é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é quando a quantidade de espermatozoides for pequena, os óvulos são fertilizados através da injeção de um espermatozoide em cada óvulo, utilizando-se uma agulha manipulada por um embriologista com auxílio de um médico. A seleção dos espermatozoides para a injeção intracitoplasmática de espermatozoide é feita pela avaliação visual da motilidade e morfologia. Quinto passo é os estágios de desenvolvimento de embriões. Na primeira imagem, observa o óvulo antes de ser fecundado pelo espermatozoide. Na segunda imagem, o óvulo que acabou de ser fertilizado e, para obter a confirmação, é observada a formação de 2 pronúcleos, o feminino e o masculino. Na terceira imagem, o embrião de 24 horas após a fertilização, estágio de 2 células. Na quarta imagem, embrião de 48 horas após a fertilização, estágio de 4 células. Na quinta imagem, embrião de 72 horas após a fertilização, estágio de 8 células. Depois ocorre a formação da mórula e no quinto e sexto dia de desenvolvimento, a formação de blastocisto. Sexto passo: a transferência dos embriões. É realizada entre o terceiro e quinto dia após a fertilização. O procedimento consiste em transferir os embriões do meio de cultura para o útero, mais especificamente no endométrio da paciente. Este procedimento é feito através de um exame ginecológico rápido e indolor. Sétimo passo: teste de gravidez. 11 dias após a implantação dos embriões. Se der positivo, aguardaremos mais 3 dias para fazer o novo exame, com a finalidade de refutar qualquer possibilidade de falso positivo e também para acompanhar os primeiros estágios da gravidez. Será feito um exame de ultrassom para visualizar o saco gestacional. E por fim, o oitavo passo, que é o acompanhamento inicial da gestação, para acompanhar a evolução da gravidez, com retornos a cada 14 dias durante os 3 primeiros meses de gestação. Desse modo, diante das novas técnicas de reprodução medicamente assistida, principalmente da fertilização in vitro, podemos observar os resultados que esse desenvolvimento científico-tecnológico trouxe para o homem, dando aos casais estéreis a esperança de terem filhos. No entanto, esse avanço causa preocupações diante da ausência das normas legais que regularizam o assunto, devendo ser motivo de reflexão para os juristas. Assim, a técnica de fertilização in vitro acarreta sérias questões ético-jurídicas tais como a falta de anuência do marido, que
que poderá ser motivo justificador da separação judicial, configurando-se injúria grave. Por essa razão, seria imprescindível a exigência de consenso escrito com impressões digitais ou firma reconhecida da mulher e do marido, devidamente esclarecidos da técnica de fertilização assistida a que se submeterão. Riscos à saúde da doadora do óvulo, por submeter-se a desgastantes técnicas para a obtenção do gameta feminino ou forte tratamento hormonal. Implica também riscos à saúde do embrião, porque esses hormônios ingeridos pela doadora poderão acarretar alterações cromossômicas nos óvulos, que constituirão, por sua vez, causas de problemas congênitos ou de malformações. O arrependimento do casal, do marido ou da mulher após a realização deste procedimento, despertando não só o desejo de efetuar o aborto ou de abandonar a criança, como também o sentimento de rejeição. A possibilidade de o doador transmitir ao embrião doença genética ou psicose hereditária. O conflito de maternidade e de paternidade, uma vez que na fecundação de proveta a criança poderá ter duas mães, uma institucional e outra genética, dois pais, o institucional, que será o marido, e o genético, que foi o doador. Enfim, o que teria mais valor? O conteúdo genético transmitido ao filho ou o vínculo efetivo entre a gestante e o feto? Anonimato do doador do material genético e da que cedeu o ventre pode trazer problemas como a violação do direito de identidade da criança e possibilidade de incesto. Possibilidade do uso de técnicas para a criação de homens programados ou obtenção de embrião geneticamente superior ou com caracteres genéticos predeterminados por exemplo, a seleção de sexo. A criação no futuro de bancos de óvulos juntamente com os de esperma, o que permitiria a comercialização do material fertilizante e de embriões. A necessidade de estipular juridicamente o destino do embrião congelado em caso de separação judicial ou divórcio de seus pais. A responsabilidade civil e penal, médica e hospitalar por danos morais e patrimoniais na fertilização assistida, decorrentes de defeito apresentado pelo material fertilizante utilizado, e por fim a destinação de embriões excedentes, pois antes da fecundação a mulher é submetida a tratamento hormonal para que vários óvulos sejam fertilizados, sendo que apenas algum deles serão implantados no útero. Muitos são os questionamentos éticos-jurídicos que surgiram com a difusão da técnica de fecundação in vitro, mas dentre estes, será abordado mais a fundo a questão que se refere aos embriões denominados excedentes. Na fertilização in vitro, visando maiores possibilidades de sucesso, é necessária uma estimulação hormonal para provocar a superovulação, vários óvulos no mesmo ciclo, de modo a se obter um número maior de embriões daquele a ser transplantado no útero da mulher. Isso é necessário para garantir o êxito na técnica, já que dessa forma há maiores chances de ocorrer uma gestação, evitando-se maiores desgastes psicológicos e encargos financeiros para o casal estéril. Na reprodução assistida em questão, no momento de transplantar os embriões para o útero, podem ocorrer duas situações: um só embrião apto a se desenvolver e ser transplantado, ou o desenvolvimento de um número significativo de embriões, não podendo ser todos transplantados, originando aí a problemática dos embriões excedentes. Salienta-se que no Brasil, a Resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1358 de 1992, inciso 1, número 6, declara que o número de embriões a serem transplantados não pode ser superior a 4, com o intuito de não aumentar os riscos já existentes de multiparidade. Assim, com o objetivo de evitar uma gravidez múltipla, nem todos os embriões são transferidos, os restantes são criopreservados em tanques de nitrogênio. A criopreservação de embriões é só considerada lícita quando tem por finalidade a procriação humana,
sendo necessário o consentimento da paciente e pagamento de uma taxa para a manipulação dos embriões congelados cobrada pelas clínicas. Para sair da conservação a frio, ocorre a crioconservação, onde são aquecidos para serem utilizados normalmente em outras tentativas de transferência, ou para possibilitar pesquisas sobre o seu desenvolvimento e a respeito de anomalias cromossômicas ou genéticas. Observa-se que a criopreservação de embriões é permitida quando destinada à procriação, surgindo questões de ordem prática, como, por exemplo, o abandono pelos pacientes destes embriões congelados, seja porque a primeira tentativa deu certo ou por questões financeiras, bem como pela morte dos pais, e outras. Quando, por algum motivo, esses embriões criados com a finalidade de procriação não são transferidos ao casal, o que fazer com eles? A doação é uma opção, sendo necessário o consentimento expresso dos dois responsáveis pelo material genético e dos dois beneficiários do tratamento. Vê-se que é a solução mais aceitável eticamente e legalmente permitida desde que não tenha caráter lucrativo ou comercial, como dispõe na Resolução número 1358 de 1992 do Conselho Federal de Medicina, item 4, número 1. Assim, permita-se a doação dos embriões desde que seja para fins de procriação. Outra opção seria o descarte ou destruição dos embriões, solução esta bastante polêmica, que causa conflitos no campo ético, religioso e jurídico. Segundo Débora Ciossi Alvarez de Oliveira e Edson Borges Jr., o descarte de embriões é determinado quando o casal não permite o congelamento, não se realiza a transferência a fresco de todos eles e ainda algumas vezes em virtude de má formação ou grave anomalia genética. No que diz respeito à eliminação de embriões humanos, há o questionamento que se aproxima das questões éticas a respeito do aborto. A pergunta é se poderia ser assimilada ao aborto a destruição de embriões humanos in vitro. Esta é uma questão delicada, que envolve a definição sobre o momento em que se inicia a vida humana, sendo que para aqueles em que defendem o início da vida com a fecundação, o descarte de embriões será aborto, e portanto crime. Segundo Júlio Fabrini Mirabete, aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção, é a morte do ovo, até 3 semanas de gestação, embrião de 3 semanas a 3 meses ou feto após 3 meses, não implicando necessariamente sua expulsão. Com base nessa definição doutrinária, há também quem defenda inexistir o crime de aborto no caso de eliminação de embrião in vitro, posto que não há gravidez fora do organismo vivo. Para se caracterizar o crime de aborto, de acordo com essa definição, seria necessária a interrupção da vida existente no útero materno, afastando-se dessa forma a fecundação extracorpórea como figura delituosa do fato típico. Posto isso no nosso ordenamento jurídico, o tema sobre os embriões excedentários é tratado pela Resolução número 1358 de 1992, feita pelo Conselho Federal de Medicina no inciso 5, número 2, que expressamente proíbe a destruição, permitindo a criopreservação. Porém, a legislação a respeito de técnicas de reprodução humana assistida é tão omissa que nem a Constituição Federal nem as leis ordinárias tratam do assunto. Ao lado da doação e da destruição, não se pode ignorar a possibilidade de experimentação com os pré-embriões excedentes, que, apesar de criados com o propósito de implantação, não são utilizados. Para orientar as pesquisas científicas com pré-embriões, no Brasil, pode ser consultada a Resolução número 1, de 13 de junho de 1988, do Conselho Nacional de Saúde, a qual estabelece com detalhes e de modo expresso as normas para pesquisa em saúde. Nos dias de hoje, discute-se a possibilidade de utilização de embriões humanos como reserva de órgãos e tecidos, de maneira a auxiliar no tratamento de doenças tais como o mal de Parkinson. Recentemente, técnica vinda ao Brasil possibilita que se realize biópsia do embrião humano antes de sua implantação para diagnosticar alguma doença genética, tal como a síndrome de Down e de Turner,
que causam retardamento mental. Atualmente no Brasil, com a aprovação da Lei nº 11.105 de 2005, Lei de Biossegurança, as pesquisas com células-tronco embrionárias foram aprovadas, permitindo o uso de embriões congelados há mais de 3 anos em clínicas de fertilização e com o consentimento dos genitores. Além disso, constantemente nos deparamos com denúncias sobre mercado de órgãos para transplante. Há também bancos de espermas que funcionam como verdadeiro comércio de embriões, em que se pode escolher o doador do sêmen com suas características pessoais, por meio de um catálogo, como se estivessem em vitrines de lojas, cujo preço se baseia na melhor ou pior qualidade dos produtos. Nota-se que no Brasil a comercialização de embrião humano é proibida, bem como a comercialização de qualquer substância humana, sendo essa proibição expressa constitucionalmente. Portanto, a técnica da fertilização in vitro ainda é muito discutida nos dias de hoje, sendo sua realização correta para algumas pessoas e incorreta para outras. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!